Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero aqui louvar ao Senhor pelo privilégio e também pela responsabilidade de pregar, de trazer a palavra nesta manhã. A palavra de Deus, que tanto nós amamos ou devemos amar, é ela que nos traz os direcionamentos que nós precisamos. Quem aqui crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, ela é a palavra. É por meio dela que nós somos edificados. É por meio dela que nós ouvimos a voz de Deus. É pelo que está escrito. E glória a Deus por isso. E eu me lembro que no início da minha caminhada, com amor à palavra, querendo aprender mais, recém-convertido, conhecendo, as doutrinas, a palavra, e eu dizia assim: puxa vida, como todo novo convertido, aquele costume de abrir a Bíblia assim, aleatoriamente, Eu me lembro que eu estava estava em uma viagem, iria pegar um voo, falei assim: deixa eu abrir a Bíblia aqui para ver o que Deus tem para falar comigo, Aí aleatoriamente abri, caiu em Lucas, capítulo 23, no versículo 43, eu falei: o que Deus tem para falar comigo? E ele disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu falei assim: não, Deus, é isso que o Senhor quer dizer comigo, para mim hoje? Aí eu acabei aprendendo que esta não é a forma correta de lermos a palavra. Eu falei: não é isso, Deus não, acho que não é isso, mas se for amém, já tinha entregado a minha vida para Ele, já tinha sido batizado, eu esperaria vocês depois, lá na glória, mas não foi esse o caso. Eu entendi que a forma correta é realmente termos um tempo de dedicação, parar, meditar. E eu pergunto a vocês: quem aqui está fazendo parte da jornada de leitura bíblica aí do ano inteiro, lá na escola do discípulo? Amém? Olha aí, vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Perseverem, nós já lemos Gênesis, certo? Já estamos no Evangelho de Lucas. Aê, tem gente esperta. Evangelho de Marcos, já no capítulo 6, Salmo 17, Salmo 18. Perseverem, esta é a forma correta de ouvir a palavra de Deus. Mas este versículo que me deu medo neste dia, ele faz parte de um contexto muito importante. É o período onde Cristo estava a caminho da cruz. Aliás, esse versículo já é com Jesus crucificado. E nesse contexto, nós estamos falando naquele período da Páscoa. Jesus é crucificado durante a Páscoa, a festa de Páscoa, que os judeus comemoravam em Jerusalém, um grande movimento ali, porque os grandes líderes iam para lá. Herodes estava na cidade, Pilatos. E era Páscoa. Jesus então, com os discípulos, parte o pão, compartilha do cálice, celebra a ceia, e logo depois ele vai ao Getsêmani, o começo da dor, porque ele vai orar no Getsêmani, ele leva os 3 discípulos com ele, e ali naquele lugar, de joelhos, ali clamando ao Senhor, ali ele está orando, e ele pede: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, que era o cálice da ira de Deus que viria sobre ele. Ele clamava porque ele não gostaria de se separar do Pai, e o pecado que nos separa de Deus, ele viria sobre Jesus, logo ele se separaria, ele não queria aquilo, então ele sofre ali de um quadro, hoje tem um termo para esse quadro clínico chamado hematidrose, que é um nível alto, é o nível mais extremo que existe de depressão, ansiedade, muita tensão, que chega a romper os vasos sanguíneos, que ficam próximo à pele, e ele se mistura com o suor. Então Jesus suou gotas de sangue, devido ao nível máximo de depressão e ansiedade, eu vou receber a ira, e Jesus sabia o que ele estava ali passando, o que seria a ira sobre ele, pelos pecados que nós cometemos, que ainda vamos cometer, mas ele é obediente ao Pai, ele fala: que seja feita a sua vontade. Se levanta, Judas chega até ele, junto com os chefes dos sacerdotes, junto com os fariseus e os soldados do templo de Jerusalém. E Judas então
trai Jesus, entrega ele. Os soldados levam Jesus ao Sinédrio para ser julgado. O Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal dos judeus, ali onde haviam os julgamentos pelos pecados que o povo judeu viria a cometer. E Jesus chega ali diante do Sinédrio para ser julgado das seguintes acusações: dele se autodeclarar filho de Deus, que o é na verdade, mas ali eles estavam trazendo como um pecado, como uma blasfêmia. Então levam Jesus adiante de Pilatos com as seguintes acusações: que Jesus estava incitando o povo a não devolver impostos a César e que Jesus se declarava rei. Duas preocupações para o Império Romano. Duas preocupações: primeiro, que eles tinham como rei somente César, e segundo, que deixar de devolver impostos dá problema, né? Só que Pilatos entende o que está acontecendo ali. Ele nota que Jesus não tem culpa daquilo, era uma invenção para tentar puni-lo, e nota que ele é um galileu. Fala, Galileu tem que ser julgado na jurisdição de Herodes. Herodes está aqui para Páscoa. Mandam ele então até Herodes. Herodes gostaria de conhecê-lo, esperava que ele fizesse algum tipo de milagre, alguma coisa ali para entretê-lo. E Jesus mantém sua postura, não faz. Então ele manda colocar uma vestimenta de rei em zombaria de Jesus e envia Jesus de volta a Pilatos. Então estava aquele jogo de empurra. Pilatos não queria se comprometer porque ele era inocente. Herodes também notou a inocência dele, manda de volta. Então Pilatos por 3 vezes tenta soltar Jesus. Não, este homem é inocente, não há nele culpa. Mas a frase uníssona que acontecia ali, que era entoada, era a seguinte: crucificam. Crucificam. Estou fazendo um resumo de Lucas 22 para entrar então no capítulo 23. E Pilatos, não querendo confusão, era de comum na Páscoa soltar um prisioneiro, era cultural, era algo que acontecia mesmo. Então tinha ali um prisioneiro chamado Barrabás, possivelmente judeu, Barrabás, filho do pai, é a tradução, e que estava sendo acusado de insurreição. O que é insurreição? Crime contra Roma, crime político, motim, algo assim, para tentar derrubar o poder de Roma, e também de assassinato, ou seja, ele matou alguém, ou alguns, não se sabe, a Bíblia não fala. Então eles gritam crucificam, mais forte, e Pilatos traz Jesus para a condenação, libera Barrabás. Aqui já era o começo do grande propósito. Um homem inocente a levar a culpa sobre ele, para que alguém que não mereça tenha liberdade, como Barrabás já foi solto e teve a sua liberdade por meio de Jesus, sendo ali dado início à sua condenação. Acontece que crimes contra Roma eram punidos por meio da cruz. Bastava você cometer insurreição, que a cruz já era o seu destino. E quando Jesus é condenado e chega no Gólgota, no Monte da Caveira, para ser crucificado, o texto vai dizer que existiam junto a ele também, para serem punidos naquele dia, 2 homens, 2 malfeitores. Esse é o termo utilizado por Lucas para definir quem eram esses homens. Naquele momento, quando Cristo é crucificado, junto a eles, aqueles homens estavam próximos de Jesus, e eles ouvem Jesus dizer, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nessa hora eles ouviram, com certeza eles começaram, como assim? Jesus está sendo aqui, está sofrendo chacota, zombaria, dor, sofrimento, ainda pede perdão. Então o que acontece é que aqueles 2 homens seriam os últimos a ouvir Jesus, os últimos que iam ter qualquer tipo de conversa, seriam os 2 últimos homens, porque depois dali Cristo seria morto na cruz, somente com a sua ressurreição isso iria acontecer. São os 2 últimos homens que estão
a ouvir Jesus em alto e bom som. Convido você a vir comigo nessa reflexão sobre 3 atitudes que nesse texto foram tomadas diante da cruz. São atitudes que moldam o nosso caráter, moldam as nossas vidas na nossa caminhada com Deus. Então, em Lucas 23, já deixa aberto sua Bíblia, 39 ao 43, há um momento decisivo onde vemos 3 atitudes. Rejeição, temor e entrega. Você pode repetir isso comigo? Rejeição, temor e entrega. 3 atitudes. Elas vão nos mostrar e nos levar a uma reflexão nesta palavra. Eu vou pedir para quem pode, você que consegue, fique de pé neste momento para nós lermos a palavra. Ela é viva e eficaz, viva e poderosa, tem o poder de nos moldar, de definir os nossos sentimentos, nossos anseios, sondar os nossos corações. Vamos ler então Lucas 23, a partir do versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Curve suas cabeças. Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pelo que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo, por meio de sua cruz. E hoje a sua palavra, que nunca passará, está aqui para edificar os nossos corações. Prepara os nossos corações, que a semente a ser lançada não venha a ser em solos rochosos, mas em terra fértil. Assim nós oramos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Primeira atitude diante da cruz, das 3: rejeição. Rejeição. O versículo 39 diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. A palavra para criminosos aqui dá sentido a malfeitor. Então esse termo vai ser utilizado para direcionar a esses 2 homens. Kakoirgos significa o que atormenta, o que pratica o mal, malfeitores. Esses homens estavam ali justamente, eles cometeram crimes para estar ali. Eles não estavam ali à toa ou por opressão política. Existiam as leis, as regras do império, e eles a infringiram, com certeza cometeram crimes e estavam ali como malfeitores. Ambos praticavam mal. Não é porque depois nós vamos ver um deles tomando a decisão correta que ele era bom. 2 homens maus, 2 malfeitores. E ao lado de Jesus havia exatamente 2 tipos de personalidades que permeiam a história da humanidade. Ou somos um ou somos outro. Ou agimos como um deles, ou agimos como outro. E aqui está o primeiro malfeitor: blasfemo, levado pela multidão, má influência. Por que blasfemo? Lançava-lhe insultos, como está na nossa tradução. No grego é blasfemian, que é aquele que realmente xingava, zombava, desdenhava, cometendo blasfêmias contra Jesus. Só que este homem se encontrava em qual condição? Dependurado em sua vergonha. Esse é o significado da cruz também, vergonha. Os crimes que levavam homens até a cruz, a crucificação era a pior das condenações, não apenas pelo sofrimento, mas pela exposição daquela pessoa.
No Antigo Testamento, quem era colocado de pé para humilhação, era colocado já morto. Aqui não. Aqui o último fôlego era em cima de sua vergonha. Esse homem estava dependurado em sua vergonha. E mesmo com a sua vergonha expostas, em seus últimos instantes, esse homem olha para Jesus, mas não compreendeu quem ele era. Esse malfeitor sabia quem era Jesus, porém não acreditava nele como Messias. Não o tinha como Senhor, guarde isso, não o tinha como Senhor. E também não o tinham como Salvador, não tinha como Salvador. E esse é um lado da humanidade que segue em linha reta até os dias atuais, continua em uma cegueira espiritual. Alguns frequentam igrejas, acham gostoso, acham bonito, mas quando sai daquela porta para fora, voltam à sua vida pecaminosa de forma deliberada. Continuam nas práticas, como adultério, como bebedice, como glutonaria, enfim. Vai lá em Gálatas 5, lá a partir do 20 para frente, vocês vão ver lá o fruto do Espírito, o fruto da carne, está lá escrito. Não muda, a mensagem é pregada, hoje pela internet, hoje de todas as formas, chega até você a mensagem da cruz, mas não existe o arrependimento, não existe o temor, não existe a mudança. E esse homem está mostrando que, infelizmente, quem age dessa forma, como quem rejeita a cruz, se relaciona por interesse. Olha como ele diz para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Coloca Jesus à prova. Um coração endurecido, que mesmo o inocente sendo crucificado ao seu lado, não quebranta. Quais são as características de quem rejeita a mensagem da cruz? São 3. A primeira delas é o orgulho. Mesmo em sua vergonha, mesmo na cruz, ele não reconhece que precisa de Jesus naquela hora. É isso que o orgulho faz conosco. Segunda característica de quem rejeita a mensagem da cruz: imediatismo. Ele desejava ser beneficiado naquele momento. Se o Senhor é o Cristo mesmo, salva-te a ti e a nós, me tira dessa. E não é assim que muitos se achegam a Deus, apenas frequentam, ouvem, mas não têm o seu coração quebrantado, não entendem que Jesus Cristo é Senhor e não muda de vida, não passa a temer, não tem arrependimento. Não é assim. Se o Senhor é mesmo Deus, faz pela minha vida agora. Imediatismo. E a terceira, injustiça, porque ele desejava sair ileso de uma condenação. Eu ainda me dou bem, se ele é mesmo Deus, eu coloco ele à prova, é na hora que eu quero, e eu ainda não morro na cruz, tira-me daqui. Quantos que não se aproximam de Deus assim? Notem que a esse malfeitor que estava colocando Jesus à prova, tentando se beneficiar ali naquele momento, blasfemando contra ele, Jesus não dá nenhuma resposta. Jesus se mantém em silêncio, sabe por quê? Porque o Cristo, o Santo de Deus crucificado naquela cruz, é a resposta que precisamos, é a resposta que esse homem precisava, e não adiantou. Ao olhar para aquele grande acontecimento, deveria haver o mínimo de quebrantamento. E vocês sabem que a palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas esse homem não se quebrantou. Mesmo Cristo crucificado inocentemente, não bastou para que ele se atentasse à mensagem da cruz. E qual o efeito da cruz sobre este homem? Nenhum. Ele a rejeitou. E o que fez com que ele permanecesse no estado do qual ele nasceu, estado de condenação. Gostamos muito do João 3,16. O 3,17, Jesus fala: não vim para julgar, né? O Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar, amém. Mas vamos nos lembrar do 3,18, que é logo depois: aquele que crê no Filho do Homem será salvo, aquele que não crê, já está
condenado, ou seja, apenas permanece nesse contexto de condenação, e é o que aconteceu com esse homem, e é o que acontece com aquele que rejeita essa mensagem, apenas permanece no estado de condenação do qual nasceu. O que mudaria é se quebrantar, é temer e arrepender dos seus pecados. E João Batista, quando é questionado também, no Evangelho de João, lá no 3,36, ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus existe. Pouco tem se falado, mas eu vou te dizer aonde ela está: no fim de uma vida sem Jesus. Muito se fala do amor de Deus, e glória a Deus, Ele nos amou. A mensagem da cruz é a mensagem do amor, mas um Deus que ama também é justo. E se você está aqui e ainda não compreendeu o significado da cruz, comece a orar por um quebrantamento do seu coração, para que você não saia da mesma forma, para que sua atitude diante da cruz seja assertiva. Não seja como este primeiro malfeitor que rejeitou a mensagem da cruz, não. Mude hoje. Mude hoje. A segunda atitude que nós vamos ver diante da cruz: temor. Temor de Deus. Mas o outro criminoso o repreendeu, isso no versículo 40 e também no 41, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Ali na cruz estavam os dois últimos homens a obterem respostas de Jesus. Dois destinos, dois estados, dois contextos. Ao que rejeitou a mensagem da cruz, já falamos, a condenação. E o outro será apresentado agora. Esses dois homens culpados estavam na mesma condição diante de Jesus, a mesma que nós vamos estar um dia diante de juízo, com a diferença de que quem está advogando por nós, assentado à direita do Pai, mudará a posição e se sentará como um juiz. E aqui o que vai mandar é o que nós fizemos com essa mensagem da cruz. Qual foi a nossa atitude diante de um Cristo crucificado? E o que definirá o tipo de julgamento que nós vamos ter é se nós nos arrependemos de nossos pecados. E se realmente temos Jesus como Senhor de nossas vidas, não por meio apenas da palavra, mas do fruto que nós damos. E também se nós obedecemos a sua palavra. Acontece que o arrependimento, aqui ele começou quando esse malfeitor compreendeu que Deus entregou o inocente à pior condenação que poderia existir. Este homem olhou para a crucificação e compreendeu: se Deus, o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, coloca um inocente para sofrer em uma cruz, por pagar por coisas que ele não fez, o que será de mim? O que será de nós? Esse homem compreendeu o que estava acontecendo, e nesta hora houve temor. E ele vira para aquele homem que rejeitou a mensagem da cruz e diz: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação, sob a mesma sentença deste homem inocente? Ele temeu a Deus porque ele compreendeu isso. E o temor leva ao arrependimento e faz com que nós venhamos alertar quem está à nossa volta. Foi o que esse criminoso fez. Ele poderia, esse malfeitor, se direcionar já a Jesus e falar: ei, eu o reconheço como Senhor da minha vida. Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas não, esse homem, a primeira coisa que acontece com quem conhece a Cristo é desejar que quem está do lado também o conheça. É desejar que quem está aqui fala: acorda, acorda, o que Deus está fazendo com ele, o que Deus fará conosco então? Acorda, tema, arrependa-se dos seus pecados, Jesus é Senhor. Este homem se preocupou ainda com aquele que estava do lado, ele tentou evangelizá-lo.
E é isso que esse homem está mostrando para nós. Anuncie este evangelho. Anuncie a quem está ao seu lado, por onde você for. Não desista disso. Não se esfrie nisso. Este homem mostra como nós devemos ser. Lembra do que eu disse? 2 personalidades que permeiam a humanidade. O malfeitor arrependido, ele não pensou que deveria ser salvo da sua penalidade como o outro. Não. Estou aqui pelas coisas que eu fiz. Mas este homem não. Ele não levou em consideração o que estava acontecendo com ele. Ele disse: nós estamos sendo punidos com justiça, recebendo o que os nossos atos merecem. Qual foi a atitude desse homem? Temor. Qual foi a atitude dele diante da cruz? Arrependimento. E o temor, nós sabemos, como diz Provérbios 1, versículo 7, o temor é o princípio da sabedoria. Este homem temeu. Logo, a primeira atitude sábia dele é o Filho de Deus que está sendo crucificado ao meu lado. É o Cristo, é o Messias, é o ungido. É a Ele a quem eu devo agora entregar a minha vida e reconhecê-lo como Senhor. Sabedoria, por meio do temor. Esse é o efeito da mensagem da cruz, do Cordeiro sacrificado. Temor e arrependimento, e isso nos traz salvação. Lembre-se, olhando para esses homens, 2 contextos, e olhando para eles nós compreendemos que só existem 2 estados de uma vida com Deus. Ou somos malfeitores, orgulhosos e condenados, ou somos malfeitores, arrependidos e salvos. O que Cristo fez por nós? Eu vou um pouco mais além. O que Deus fez por nós foi o maior ato de amor de todos os tempos. As pessoas costumam dizer, e a gente vê também que fez parte disso, os judeus crucificaram Jesus, os judeus gritaram crucificam, mas eu não sei se você sabia, mas quem colocou o filho naquela cruz foi o próprio Pai. Foi por vontade e desejo dele de que nós viéssemos a ser salvos, de que nós, diante dessa mensagem da cruz, viéssemos a tomar a atitude certa. O próprio Deus é quem fez isso. E este segundo malfeitor entendeu isso. Ele não negociou o que estava acontecendo ali. Ele desejou ser reconhecido por Jesus. E o terceiro ponto, terceira atitude diante da cruz. A primeira foi a rejeição. A segunda, temor diante do que Deus estava fazendo naquele momento. E a terceira atitude, entrega. Lucas 23, 42 e 43 diz: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Agora esse versículo faz sentido, né? E não lendo ele antes de pegar um avião aleatoriamente. Agora nós entendemos. Entrega. Não estou mais no controle. Eu não quero mais governar sobre mim. Eu quero que o Senhor governe sobre mim. Eu quero que, assim como na oração que Jesus nos ensinou, venha a nós o teu reino, ou seja, venha sobre mim o teu reino. Eu quero o seu governo sobre mim. Ele se entrega aqui. Nas nossas traduções nós vamos ler: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No texto grego está assim: Jesus, lembra-te de mim, Senhor. Existe uma palavra aqui que muda tudo. Quando ele se dirige a Jesus dizendo: lembra-te de mim, Senhor, ele está na frente de Roma dizendo: César não é o meu Senhor. Este mundo caído não é o meu Senhor. Ele está na frente de judeus
que se dirigiam a Deus como Adonai. E quando ele diz Senhor, ele está falando para Jesus, Adonai. Ele está se dirigindo a Jesus como Deus que ele o é. Este homem não negociou, mas nessa hora ele coloca o termo que muda tudo, a nomenclatura, o que ele é mesmo, de fato, de verdade. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse malfeitor reconheceu Jesus como Senhor diante de Roma, quando ele diz Kyrios, para Senhor. Eu fico imaginando aqueles soldados que estavam ali, romanos. Opa, Senhor, não é César. Os judeus, está chamando Jesus de Deus. Isso é maravilhoso. O reconhecimento de que Jesus é Senhor de sua vida, deste malfeitor, ele veio acompanhado de um único desejo, o de estar com Jesus. Quando nós reconhecemos que Cristo é Senhor da nossa vida, não haverá um momento que nós não vamos desejar estar na presença dEle. Essa é a característica de quem entrega a vida para Cristo. Anseia por momentos na sua presença, anseia por estar com Ele, enquanto aqui e quando Ele voltar também, já começa a viver os céus na terra. Não quer outra coisa, quer Jesus, quer a presença dEle, quer abraçá-lo, quer ouvi-lo, quer relacionamento, quer estar com Ele. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem não estava se preocupando com o céu ou com o inferno, note isso. Ele só queria estar com Jesus. Mas ali ele queria também ser conhecido por Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E conhecer Jesus é uma coisa, e ser conhecido por Ele é outra, totalmente diferente. Quando eu fui ver a palavra utilizada aqui, quando entrares no teu reino, é um verbo grego que dá sentido de vir a público, de vir. Então, seria traduzido assim, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres como um rei. Quando vieres com o teu governo, presta atenção, você só fala para alguém, olha, quando você vier, porque você sabe que ele vai para algum lugar. Esse homem olhava para a cruz e sabia que Cristo iria morrer. Esse homem olhava para a cruz e sabia que a morte era certa, mas esse homem sabia que a ressurreição de Cristo vindo como um rei também seria certa. Isso que nos conforta. Ele vem, eu sei que existem ramos da escatologia, talvez Jesus já veio, não sabe. Eu creio e a palavra diz, o Apocalipse 1:7 diz, todo olho verá. Todo olho verá, ele vem. E esse homem olha para Jesus e tem uma fé além da fé dos discípulos. Fale para mim, quem estava ali sofrendo junto com Jesus? Qual dos discípulos? Pedro negou 3 vezes, Pedro mentiu dizendo que não o conhecia, os demais saíram amedrontados, mas este homem olhava para Jesus e acreditava que ele viria governando sobre todas as coisas, e aleluia por isso, e glória a Deus, louvado seja Deus, porque ele vem, ele é rei, e ele domina sobre todas as coisas. Este homem percebeu, ele teve uma fé além da fé dos discípulos. O Senhor vem, quando vier, lembra-te de mim, quando vier como um rei, lembra-te de mim. Significa que esse homem creu de uma forma que desejou o governo de Jesus sobre ele. E quantos de nós negociamos este governo hoje? Quantos de nós ainda não compreendemos que a vontade de Deus é que é a boa, perfeita e agradável? Preste atenção na forma com que esse homem creu. Ele teve uma fé que muitos de nós já não temos mais, de olhar e falar assim, quando o Senhor vier, lembra-te de mim.
Muitos estão assim: o Senhor é vivo, intercede por mim, então faça por mim o que eu desejo hoje. Lembra do imediatismo? Lembra? Não, mas não pode ser. A nossa fé deve ser como deste homem que olhou e creu que Jesus viria, e viria governando. Ele teve a certeza da ressurreição. Para o ímpio, lembra? Para o malfeitor que rejeitou a cruz, Jesus não disse nada, mas ao que teve fé, Ele deu a mesma resposta que dará a todo que nele crê. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo. Verdade tem dois significados nas Escrituras. Quando Jesus, no Novo Testamento, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo aqui, com a palavra verdade, aletheia, significa fato, significa algo constatado, e Ele é sim o caminho e a verdade e a vida. Mas a palavra para verdade aqui não é aletheia, é amém. Sabe quando Jesus diz assim: em verdade vos digo? Ele está dizendo: amém, amém, eu digo a vocês. Sabe quando eu viro e falo assim para você: Grazi, Deus te abençoe. E você: nem precisei perguntar, ela já falou amém. É a confirmação de que eu creio que Deus vai me abençoar. Então quando esse homem vira para Jesus, crendo que ele viria como um rei, e diz assim: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Cristo crucificado naquela cruz vira para ele e confirma, fala: amém. Mas eu não vou lembrar de você apenas quando eu vier como um rei, não. Hoje eu vou inaugurar os céus depois de passar por essa cruz, com um pecador, um malfeitor, um ladrão arrependido. É o que nós somos, malfeitores, só que somos arrependidos, e glória a Deus por isso. Ouviremos isso. Amém. Amém, Duda. Hoje mesmo estarás comigo. Estarás comigo. Esse homem desejou estar com Jesus, e Jesus disse: sim, estará comigo. Eu vou inaugurar os céus de uma forma escandalosa para a religiosidade, com um homem que se arrependeu de seus pecados. Aleluia. Donald Carson, um dos meus teólogos preferidos, ele define paraíso como um lugar de bênçãos acima da terra, local de descanso dos redimidos antes do juízo final, e está aberto a todos os que confiam em Jesus. Jesus, queridos, aquele que fizera o mundo, estava sendo desfeito na cruz. Por quê? Porque ele estava sofrendo na pele o dia do meu julgamento, do seu julgamento, do nosso julgamento. Por isso ele era desfeito naquela cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta para essa pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É uma só. Deus desamparou o Filho dele para que nós viéssemos a ser amparados. É impossível ouvir essa mensagem e não definir o que era amor de verdade. É impossível. O temor e o arrependimento e a entrega deste homem fez com que a vergonha da cruz se tornasse glória. E é isso que Jesus faz conosco quando nós o temos como Senhor de nossas vidas. Tudo aquilo que antes era vergonha é exposto para que o nome de Deus seja glorificado, porque nós somos transformados por meio desta mensagem. Nós somos transformados por meio deste evangelho, por meio da cruz, por meio do amor de Deus. O que a cruz anteriormente significava morte e vergonha, hoje ela significa amor e salvação em nossas vidas. E assim como Jesus fez com este homem, transformando a vergonha dele em glória,
Nós não estamos lendo hoje, mais de 1800 anos, 1900 anos depois, esses escritos aqui nas nossas mãos, a história de um malfeitor que se arrependeu. Lembre-se, ou somos malfeitores condenados, orgulhosos e condenados, ou arrependidos e salvos. A vergonha que talvez hoje está vindo sobre você. Eu não sei que peso que você carrega, não sei. Eu não sei se é uma vergonha por causa de um aborto feito. Eu não sei se a vergonha que você traz hoje é por causa de um adultério, de um pecado. Talvez você se olha no espelho e fala assim: jamais eu posso ser perdoado pelas coisas que eu fiz. Isso é mentira. Esta mensagem da cruz, ela diz o contrário. Ela diz que quando você crê, como este homem creu, Senhor, Jesus é Senhor da minha vida, significa que todas essas vergonhas, eu não sei o que veio à sua mente, significa que elas, a partir da sua fé em Cristo, elas foram pregadas ali, junto com Cristo, naquela cruz, onde o sangue do Cordeiro sendo derramado, purifica e transforma. Se você crê em Cristo como Senhor da sua vida, você pode sim lembrar de tudo isso que te traz vergonha e citar Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É muito amor, é muita graça. Essa é a mensagem da cruz sobre nós. Eu quero encorajar você hoje a tomar a atitude certa diante da cruz. É entregar o que te traz vergonha. Entrega. E creia. E confie. Que o sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo, tirou o seu também.